Fala galera, beleza? LB na área, começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma dica de terça. E hoje, como prometido lá no último vídeo, eu vou falar a diferença sobre o Wash Primer e o preto fosco vinílico. Eu não tenho nenhum preto fosco vinílico aqui comigo, mas vou ver se eu consigo depois o rótulo para vocês verem a diferença entre eles, que na verdade não existe. Mas antes de falar sobre isso, já clica no gostei se você não está inscrito, clica no botão e se inscreve e compartilha esse vídeo também com seus amigos aí que querem aprender mais sobre pintura automotiva. E lembrando, se você quiser conhecer e aprender todos os princípios básicos da pintura automotiva para criar uma base sólida para você começar suas primeiras pinturas na garagem de casa da mesma forma que eu faço aqui há quase 5 anos, conheça o curso Introdução à Pintura Automotiva. Para saber mais, clica no link que está na descrição. Aqui então tem uma lata de Wash Primer e o preto fosco vinílico, né? Para quem já conhece, ele é uma lata nesse mesmo formato. Inclusive a Angel utiliza a mesma lata para os dois, porque em resumo esses dois produtos são iguais. Eu na época que comecei a aprender sobre pintura automotiva lá em 2018, não entendi a diferença entre um e outro, porque tanto o Wash Primer como o preto fosco vinílico, os dois são fundos fosfatizantes, os dois promovem aderência. Então, mas quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, né? Aí eu lembro que na época eu vi um vídeo do canal Oficina Ribas, inclusive o Ribas aí é um cara excepcional do serviço que ele faz e dá muita dica bacana, te recomendo dar uma olhada no canal dele. E ele mostrou lá uma coisa que eu nunca parei para ler, o rótulo. Se você ler o rótulo do Wash Primer e o rótulo do preto fosco vinílico, você vai ver que são produtos exatamente iguais. Os dois têm a mesma função. Mas por que um é verde, amarelo e o outro é preto? O preto fosco vinílico ele foi criado para você ter uma opção de usar ele como tinta de acabamento. Então, se por exemplo você tem uma peça aí de metal que você quer só fazer uma aplicação de uma tinta para dar uma proteção anticorrosiva e já ter o acabamento final, você usa o preto fosco vinílico. O Wash Primer normalmente é usado em uma peça que você vai fazer o processo completo de pintura, que você vai aplicar o Wash Primer, o primer e a tinta de acabamento. Porém, se você não tiver o Wash Primer ou preferir usar o preto fosco vinílico, você pode trocar o Wash Primer pelo preto fosco vinílico sem problema nenhum. Inclusive, se você está começando na pintura automotiva, eu recomendo você iniciar pelo preto fosco vinílico. Quando eu comecei, eu comprei primeiro o preto fosco vinílico porque eu conseguia visualizar melhor o que eu estava fazendo. O Wash Primer, como ele é uma tinta, até hoje eu não sei se ele é amarelo ou se ele é verde, tá? Mas como ele é uma tinta mais clarinha, às vezes acontece que você, na hora de estar fazendo a sua aplicação, você não fazer a sobreposição correta da passada, às vezes por falta de técnica, né? Então vai ficar às vezes alguma área faltando aí a aplicação de Wash Primer, pode acontecer isso. Então o preto fosco vinílico é bacana que você consegue enxergar a tinta caindo e você ainda consegue aproveitar para fazer, digamos, um treinamento para treinar a sua passada, né? Porque quando você vai fazer uma aplicação, você tem que respeitar a sobreposição de 50% na passada. Inclusive, eu posso gravar uma aula sobre isso mais para frente. E o preto fosco vinílico ajuda você a visualizar isso. O Wash Primer é um pouco mais difícil, principalmente na segunda demão. Se você já der uma primeira demão e deixar alguma frestinha ali, na segunda você já não vai estar enxergando muito bem, porque já está a tinta aplicada ali. Então eu acho particularmente que é uma coisa bacana você iniciar pelo preto fosco vinílico. E se você quiser usar ele como tinta de acabamento, então você pode. Porém eu vejo o pessoal, eu nunca fiz, mas vejo o pessoal falar que ela não dura muito, coisa de 6 meses, 7 meses ela começa a desbotar. Então dependendo para o que você vai utilizar, não é uma opção bacana. Inclusive, talvez você veja aí pela internet alguém falando que dá para usar preto fosco vinílico em plástico. Eu particularmente acho que não é recomendado, porque aqui no rótulo dele diz, ó, onde é que tá aqui, vamos ver, ó, indicado para tinta de, ó, aqui diz, ó, preto fosco vinílico, como essa lata é para os dois, aqui inclusive fala, ó, preto fosco vinílico, ó, indicado como tinta de acabamento para aplicação em substratos galvanizados, alumínios, encados, metais ferrosos e não ferrosos. Ou seja, não diz que ele é indicado para plástico. Então eu não acho uma boa prática. Você pode estar aplicando, pode com o tempo ele estar desplacando, ele pode perder brilho ou ficar esbranquiçado. Então não é uma prática legal, tá? Se você quiser
pintar plástico, tem tintas específicas para isso, então deixa essas tintas aqui para utilizar conforme o fabricante orientou, beleza? Essa lata laranja aqui, o legal é que ela tem aqui a ficha técnica dos dois. Vou até botar aí uma imagem para você ver, né? Para você ver que se trata do mesmo produto, né? O que muda é que um pode ser utilizado como tinta de acabamento e o outro não. Aqui até mostra os ingredientes, ó. São exatamente iguais dos dois. A única diferença é que o preto fosco vinílico ele é um arch primer tingido, digamos assim. Beleza? Então é isso, simples, né? Muito simples, e às vezes o pessoal fica com dúvida qual é a diferença dos dois. Da mesma forma que eu tinha, eu não entendi que os dois eram iguais, e basicamente é isso. Então, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, posta no comentário aí. Se você quiser saber sobre algum outro material, alguma técnica, algum procedimento, comenta aí que assim que der eu gravo esse vídeo, beleza? Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima dica de terça.